Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, essa última quarta-feira do ano de 2021. Obrigado por estarem conosco ao longo de todo este ano de 2021 e que estejamos unidos e unidas no próximo ano também, com fé em Deus, né? Na noite de hoje, nós teremos a nossa irmã Gabriela falando sobre a busca da iluminação interior, um texto belíssimo da nossa querida irmã Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Temos certeza que temos muitas reflexões a fazer após essa nossa escutatória. Mas antes de passar a palavra a Gabi, vamos, de olhos fechados, pedir a Deus de amor e de misericórdia que seja conosco, envolvendo os nossos lares, a nós e os nossos familiares em muita paz e muita luz, que esses nossos amigos queridos estejam visitando cada um dos nossos lares, onde pelo menos uma pessoa esteja ligada no canal em qualquer horário, não só na quarta-feira às 19 horas, mas no dia seguinte, em qualquer horário. Entrou em conexão com o nosso canal, entrou em conexão com os nossos amigos espirituais, essas casas irmãs que nos abençoam, que nos amparam. E em perfeita conexão com esses nossos irmãos queridos, vamos abençoar a todos aqueles que nos cercam, familiares, parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. E vamos aproveitar também para estender os nossos pensamentos de paz, de luz, para toda a humanidade sofredora, encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Sejam todos muito abençoados. Que o manto da Mãe Santíssima se faça sobre todos e todas. Muita paz, muita luz também para o nosso planeta, que necessita do nosso amor, das nossas vibrações de cura, de paz, de harmonia, para que todos nós possamos ter perspectivas de dias melhores. O nosso planeta possa respirar uma psicosfera melhor, partindo rumo ao seu processo evolutivo. Que Deus seja conosco, nos ajude para que possamos internalizar tudo o que necessitamos neste nosso momento de escuta. Que Deus seja conosco, que assim seja. A palavra é sua, Gabi. Obrigada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você vai assistir. Estamos aqui para os trabalhos finais das Casas Irmãs de Jesus e de Jacó, a doutrinária final, que eu tenho a honra e a responsabilidade, na verdade, né, de estar aqui fazendo essa doutrina. E, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade das casas, de sempre estar por aqui. São textos sempre engrandecedores e que falam, antes de tudo, para mim. Que ano, hein? Estamos finalizando mais um ciclo. E o texto que a gente vai comentar um pouquinho hoje é o texto Em Busca da Iluminação, de Joana, que vem do livro Encontro com a Paz e a Saúde. Esse texto, ele traz muitas coisas a respeito desse processo, né, de auto-iluminação. Na verdade, o texto fala de Em Busca da Iluminação Interior, né, falando o título do texto completo. E ele já começa falando que o ser humano ele está fadado à plenitude. A gente não tem, a gente discute bastante isso na doutrina, né? A lei de evolução, ela tá aí e ela chega para todo mundo num processo em que a gente não tem como fugir. A gente pode até tentar retardar um pouco, mas é inevitável e é compulsório que a gente vá sempre adiante, né? O texto continua falando assim: remanescente das heranças ancestrais, a sua marca ascensional é feita de vitórias do self sobre a sombra densa que se dificulta
que lhe dificulta o discernimento ou vincula-o a hábitos doentios que deve superar, mediante a instalação de outros de ordem saudável, no que lhe tornarão mais fáceis os passos rumo ao futuro. Ou seja, aqui já está falando que nós mesmos, né, devido a velhos hábitos, a gente acaba trazendo dificuldades para a nossa vida, né? E que o que a gente precisa, de fato, é romper e olhar para as nossas sombras para que a gente possa trabalhar essas sombras, né? Entender, na verdade, que todos nós somos sombra e luz, né? E que a gente precisa trabalhar essas sombras para que a gente consiga superar as dificuldades e tornar o nosso caminhar mais fácil. A busca da iluminação, isso é, da conquista da autotranscendência, é-lhe um impositivo da evolução. E aí eu me recordei aqui de duas cartinhas, uma do tarô aqui, o Eremita, que ele vem com esse processo, né, de reclusão para a autoiluminação. E a carta da Torre, que ela vem com significado, no baralho cigano, que ela vem com significado muito similar à carta do Eremita, falando desse processo de autoiluminação. A carta da Torre, em especial, também fala de conexão com nossos guias, né? É como se eu sempre, pela altura da torre, ela sempre me remete ao chakra coronário, né? Trazendo esse processo de abertura de recepção de informações dos nossos guias, dos guias que estão orientando a gente. Essas cartas falam desse processo de autoiluminação, né, desse processo de necessidade de reclusão e reflexão a respeito das coisas que nos acontecem, das nossas atitudes, de como a gente visualiza as atitudes do outro, para que a gente possa cada vez mais ir se conhecendo. A princípio, essa necessidade de se tornar alguém melhor, né, manifesta-se em forma de vazio existencial. E aí eu me lembrei dessa cartinha aqui do Tarô Zen de Osho, que é correspondente ao 9 de espadas. Essa cartinha aqui, ela tem muita ligação com ar, né? E ela traz uma mensagem do domínio da mente. Junto eu trouxe um 2 de espadas, que aqui é um 2 de ar, né? Que fala também do domínio da mente, a carta da esquizofrenia. E essas cartas juntas, elas falam muito sobre os nossos pensamentos, né? E como a gente se comporta diante das atitudes, diante das coisas. A carta da esquizofrenia, ela traz uma mensagem, inclusive, faz bem direta no sentido de, olha, preste atenção, esse caminho que você está levando não vai te levar a lugar nenhum. Então, solta essas amarras. A carta do sofrimento traz, né? Vem aqui o monge, né? Num estado de sofrimento, a gente olha a afeição dele, né? É de bastante sofrimento. E fala justamente dessa coisa da nossa mente, sobre como a gente vem lidando com os processos, com as coisas que nos acontecem, com os nossos processos internos, né? E esse vazio existencial, Joana continua falando que traz um tormento, insatisfação, né? E que se a gente permanecer nessa situação, a gente não vai conseguir entrar em estado de harmonia e alegria de viver. Para amenizar coisas, dispor de recursos financeiros e afetos, facilidade de natureza múltipla e no entanto, pode armazenar coisas. Ou seja, a pessoa pode ter uma série de coisas, ter recursos financeiros, ter pessoas que amem, ter afetos, ter facilidades de naturezas múltiplas, mas ainda assim ela permanece numa ausência de algo que ela própria não consegue definir. É o que a gente chama de fato desse vazio existencial, né? E esse de fato é o grande start para a gente começar esse processo de caminhada, né? Joana coloca que a gente precisa abandonar esses velhos hábitos e velhas questões para que a gente possa ter esse crescimento espiritual, esse crescimento evolutivo, esse crescimento enquanto pessoa, e ainda fala da contribuição com o coletivo, né? Que é algo que a pandemia veio trazer bastante aqui pra gente. O entender que a minha postura influencia no coletivo.
E aí ela continua dizendo que nesse estado de abandono de tudo e todos, pode ocorrer-lhe êxtase, a negação do ego e das suas necessidades. No entanto, faz-se inadiável a convivência com a vida em geral, a fim de poder tornar-se útil, contribuindo em favor dos demais. Então, ela chama atenção aqui para a gente não entrar nesse processo de iluminação, da gente se distanciar muito do outro, porque a gente vive em uma sociedade. Nós somos seres que são feitos para viver em sociedade, né? Então, a gente precisa buscar esse crescimento individual, contribuindo para o comum, né? Aí ela coloca que, às vezes, essa busca pela autoiluminação vem um pouco mal orientada, né? E aí a gente acaba trazendo uma série de questões que dificultam mesmo esses mergulhos nesses estados de consciência, né? E acabam atrasando, né, esse processo evolutivo que a gente tem, esse processo de trabalho, de burilamento que a gente deve ter da gente com a gente mesmo. É certamente através do amor, da autonegação, isto é, da identificação do self soberano ante as imposições relativas do ego, do próprio, né, que ocorre a iluminação de dentro para fora, ensejando a harmonia e a completude indispensáveis à transcendência, que produzirá o preenchimento interno. A iluminação interior depende da educação das faculdades independe da educação das faculdades paranormais, mediúnicas em particular, dos estados de exaltação de transe, do êxtase ou de qualquer outras manifestações parafísicas. Ou seja, nós, espíritas, não estamos acima nesse processo evolutivo, né? Eu ouço muitos espíritas falando como se o fato de ser espírita já te coloca numa posição e numa postura maior. Eu vejo pessoas que nem sabem, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que eu sempre uso como exemplo, que ela diz assim: você acredita em Deus? Uma vez eu perguntei pra ela falou: eu não sei. No entanto, eu aqui desde pequenininha, eu brinco que eu já nasci espírita, né? Dentro de uma família espírita. Eu me vejo em situações em que ela tem um comportamento muito mais cristão e muito mais elevado do que o meu, que tô aqui, ó, trabalhando nesse processo dentro de uma base religiosa, né? Então, que a gente não se entenda como acima ou abaixo, né? Que a gente entenda que as pessoas têm dificuldades, talvez, que a gente não tenha. E isso eu tô falando pra mim, tá? Isso foi uma percepção minha recente, inclusive. Né? Que às vezes a gente olha pra pessoa e fala: nossa, aquela pessoa é ruim, mas aquela pessoa tem um lado sombra e um lado luz, né? Vamos buscar olhar aquele lado luz daquela pessoa, claro que sem deixar de nos proteger das questões que nos atingem, vindo do outro, mas entendendo também que o outro está num movimento e num processo que é dele, que é diferente do meu. E não é porque é diferente do meu que significa que eu estou acima ou abaixo dele, né? Estamos igualmente aqui nesse processo de caminhada. E aí Joana começa a falar da questão genética da fé, né? A gente já fala aí de alguns genes associados à questão de Deus, à fé, e o quanto isso traz estímulos que são químicos, né, dentro do nosso corpo mesmo. Ela discorre vários pontos do texto falando sobre isso, né? Ela fala de substâncias do prazer, ela fala, por exemplo, de serotonina, que é uma substância, e dopamina, que são substâncias que são ligadas às sensações de felicidade, de prazer. A noradrenalina, que é uma substância que a gente fala que tem um papel importante também em estados de alerta, né? E ela fala que esses estímulos químicos dentro do nosso corpo, muitas vezes, eles são, de fato, oriundos das conexões que a gente faz com o externo, né? A nossa captação de informações do externo é que gera esses estímulos cerebrais. Então, para eu estar enxergando a imagem aqui, por exemplo, eu preciso captar informações através de receptores aqui nos meus olhos,
né? E essas informações, elas vão ser processadas e transformadas, vão ser levadas lá para minha região cerebral e vai ser processada até que a imagem de fato possa ser formada. Processo semelhante ocorre com a audição, com sensações que a gente tenha na pele, por exemplo, de táteis, por exemplo, né? Assim, sentir alguém pegando na gente e por aí vai, né? Sempre há essa conexão. O nosso sistema nervoso faz essa conexão com os estímulos externos, né? E ela fala que essa crença, ela pode ser, essa crença em algo maior, né? E na fé, ela pode ser tanto natural, né? Que é algo em que você é espontâneo, vai conduzindo a criatura sem muitos processos de burilamento, de pensamento, de raciocínio, ou ela pode ser raciocinada. E ela diz que, no primeiro caso, vemos a confirmação da tese de inúmeros comportamentos. E aí ela fala, né, de pessoas que mesmo fazendo uso, de repente, de placebos, pela sua fé, elas conseguem ter melhorias em quadros fisiológicos, né? Consegue, pela força do pensamento, pela qualidade das suas emoções, melhorar os seus quadros físicos, né? Mas que, por outro lado, a gente precisa, né? E de fato a doutrina espírita fala bastante disso pra gente, de algo raciocinado, né? Porque esse processo de raciocínio está bastante associado, né, a esse processo de fato de crescimento sedimentado, mais ou menos assim que ela coloca. Uma coisa que eu achei muito interessante também é que ela coloca assim, que multiplicam-se os casos de pessoas que quando recebem determinados diagnósticos não se sentem bem porque não receberam esse diagnóstico de uma maneira amorosa, afetiva. E isso é algo, na verdade, que está sendo bastante trabalhado. Alguns setores, inclusive, essencialmente médicos, já estão recrutando, inclusive, o aconselhamento psicológico para que possam-se trazer essas notícias, né, a depender do que seja. Quando a gente fala, por exemplo, de aconselhamento genético, os psicólogos têm um papel essencial nesse processo. Então, há uma avaliação médica daquele casal ali envolvido, né? Por exemplo, se quiser um casal, por exemplo, que não consegue engravidar, que busca um aconselhamento genético, ou um casal que tem uma relação consanguínea muito próxima e que busca um aconselhamento genético para ter filho, é só um exemplo, tá? A gente tem o serviço dos psicólogos nesse sentido de tornar, né, a informação mais amável e mais amorosa. E aí tem um médico que ele é chamado Dr. Love. Ele fala sobre um componente no nosso corpo químico que é chamado de ocitocina. E a ocitocina é um hormônio que é responsável, por exemplo, durante o processo de amamentação, tá? Ele tem um papel muito importante no processo de amamentação e tem um papel importante também na hora do parto. E Dr. Love fala que esse é um hormônio que está extremamente associado a conexões e amorosidade. Então ele fala, por exemplo, que gestos de carinho, como por exemplo abraços, afagos e acolhimentos, são capazes de produzir a ocitocina no nosso corpo e fazer, inclusive, com que nós sejamos pessoas mais generosas. Só um exemplo de como a química do nosso corpo está completamente associada a esse processo, de como a gente processa as informações e como a gente processa essas questões externas. Mais na frente, Joana também fala a respeito das células, partes pequenas aí que formam os nossos tecidos, formam os nossos órgãos, né, formam os nossos sistemas. E aí ela fala que às vezes uma célula, ela entra em processo de morte, que a gente chama, por exemplo, de apoptose, lá dentro da biologia, uma morte celular programada. Ela entra em processo de morte em favor de que aquele tecido permaneça, aquele órgão permaneça em estado saudável, né? Então, falando dessa de que tudo, no mínimo até o mais amplo, tende a ter um processo de equilíbrio,
tá? Para que a gente possa se entender nesse processo individual e nesse processo coletivo, que essa caminhada ela vem em conjunto. Mais na frente, Joana coloca aqui, observa-se a busca da autoiluminação tem sido vigência, desde priscas eras, desde eras mais antigas, quando o ser humano passou a compreender a necessidade de integração e a consciência cósmica e autossuperação. Ou seja, isso não é algo recente, né? É algo já há bastante tempo a gente já vem nessa caminhada, nesse processo de autoiluminação. E ela diz que o buscador da autoiluminação deve permanecer atento à manutenção da mente aberta a novas conquistas, né? A gente vai abrindo as caixinhas de Pandora e a gente vai compreendendo outras coisas que a gente não compreendia e a gente tem mais trabalho pela frente, né? Mais ou menos assim o processo. O processo de autoiluminação, toda e qualquer tentativa em favor desse processo pode ser iniciada através da mecânica do amor, que conduz à inteligência, orientando-a no sentido da grande vertical evolução. Ao alcançar o conhecimento de si, o sentimento nobre de compaixão apresenta-se de forma natural, inesperada, não programada. Claro que às vezes a gente precisa se forçar inicialmente a fazer esse processo, mas gradativamente a gente vai vendo que isso vai surgindo, né, de maneira simplória, fluida, sem que a gente tenha muito esforço, sem que a gente demande muito esforço para isso. Aí mais na frente ela fala assim, o encontro de diferentes águas sempre se dá através do choque. E aí as águas nas terapias holísticas, a gente fala muito das águas em relação aos sentimentos, né? E me veio muito essa sensação de que a gente fala desses choques mesmo de sentimentos e essa questão da gente, nesses choques, desenvolver esse processo de autoiluminação. Mas na frente ela fala também, né, que esse processo, enquanto a gente se priorizar sempre acima do coletivo, a gente vai ter dificuldades, né? Que esse processo de crescimento individual caminha junto com o coletivo. Iluminar-se é alcançar por antecipado esse estado de paz no qual se transita mais com o psiquismo do que com o organismo fisiológico. Indispensável que os ideais de enobrecimento sobreponham-se aos interesses imediatos, de forma que monoaminas, que são aquelas substâncias que a gente falou, né, que trazem uma sensação de harmonia, sejam produzidas através de estímulos mentais nos neurônios, que são células do sistema nervoso responsáveis. Através desse mecanismo ocorrem muitas mudanças significativas, umas lentas, outras mais rápidas, pelo acionar das regiões frontal e posterior do cérebro. Regiões específicas que a gente divide só didaticamente, tá? E que tem também algumas características de funcionalidade. Produzindo a irrupção dos sentimentos de paz, de alegria, de satisfação interior, numa transformação de conduta para melhor. Os sentimentos estão vinculados àqueles da natureza religiosa, que conseguem disparar nossas reações mediante a captação de símbolos e imagens visuais e sonoras, como melodias litúrgicas, o crepitar da chama das velas, o odor do incenso e da mirra, o som do sino que levam a meditação em torno das suas origens. Veja bem, reparem que Joana não coloca aí, na verdade, nenhum ritual ou costume de alguma religião em específico, né? Mostrando que todos nós estamos aqui no processo de caminhada, né? Todos nós temos formas diferentes de nos conectar, né? Todos nós temos nossos processos individuais e nossas contribuições com o coletivo, né? Então, basicamente, não existe, se as religiões estiverem de fato ali, né, caminhando para o bem e fazendo com que os indivíduos sigam nessa caminhada para o bem, ou até aqueles indivíduos que não tenham religião, mas que
se burilam diariamente, né? Que observam diariamente, são pessoas reflexivas, fazem o seu dever de casa, né? Basicamente, a gente está falando que é esse o caminhar. A evolução é o caminhar, né? A autoiluminação é o caminhar. E toda vez que a gente se autoilumina, a gente emana um tiquinho dessa autoiluminação para o universo. E as coisas, inclusive, elas tendem a fluir. Lembra quando Joana falou lá em cima a respeito de quanto mais a gente se melhora, mais a gente permite que as coisas sejam fluidas, mais a gente facilita esse processo? Por isso. Porque quando a gente abre essa torneirinha, né, da melhoria, do autoconhecimento, quando a gente se torna alguém melhor pra gente, a gente se torna alguém melhor para o outro, isso é inevitável. A Joana fala o tempo todo desse processo, caminhada em conjunto, né? Quando você evolui, e chama atenção para que a gente não se perca e não esqueça disso, né? Que quando a gente evolui, a gente ajuda a evolução do coletivo, né? E gradativamente a gente vai, inclusive, melhorando a energia do coletivo. A gente vai melhorando as nossas relações, porque a gente deixa, às vezes, de apontar, de julgar, de brigar, de querer que o outro faça do jeito da gente, né? A gente torna as nossas conexões também mais fluidas. Não porque o outro mudou, mas porque a gente passou a visualizar as coisas de uma forma diferente. E aí Joana segue falando: nos casos mais lentos, o processo de excitação mental se dá mediante a diminuição de atividades na área cerebral de orientação, que acabam tendo uma relação aí com o tálamo. O tálamo é uma região que tem um papel que a gente diz que é como se fosse uma estação transmissora de rádio, tá? Ele tem um papel importante aí de direcionar, né, algumas comunicações dentro da nossa estrutura aqui, né? Dentro de todos os componentes aqui que estão dentro da nossa caixa craniana, falando especificamente de sistema nervoso, que é esse sistema que tem essa conexão, né, do mundo interno com o mundo externo. E aí ela fala que comunica-se com o sistema límbico. O sistema límbico, ele é responsável pelas emoções. É o sistema das emoções. Dentro da psicologia, a gente estuda o sistema límbico como os alunos, né, estudam o sistema límbico como responsável aí pelas emoções. É algo, inclusive, que nos diferencia, né, de determinados grupos, né, além de algumas características cerebrais mesmo, né, a gente diferencia a gente dos outros grupos animais. Para a biologia, inclusive, nós não temos o reino hominal, nós temos o reino animalia, certo? E nós estamos inclusos dentro do reino animalia, mais especificamente dentro do grupo dos mamíferos. A gente diz que os mamíferos é aquele grupo de animais que se destaca pela questão do sentimento, né? Então, por exemplo, a gente sabe que quem cria, por exemplo, uma serpente pode receber um bote dessa serpente. Quando você cria um cachorro, quando você tem um pet que é um gato, você percebe que há uma emoção, há um sentimento, há uma conexão ali com aquele animal, né? Porque esses dois animais, esses dois últimos, fazem parte do grupo dos mamíferos, que são aqueles que amamentam, tá? Que recebem a amamentação aí durante o seu processo de desenvolvimento. É interessantíssimo também que esse processo de amamentação, tendo a relação ali com a ocitocina, também tem um processo no desenvolvimento, tem um papel importante no desenvolvimento do indivíduo, né? E não tô falando de amamentação só vinda de mãe biológica, não. Carinho, cuidado, quando o bebezinho, seja humano, ou seja de um ratinho, seja de um macaco, certo? Tem um papel essencial no desenvolvimento, inclusive comportamental do indivíduo. E aí a gente usa uma ciência um pouco mais jovem do que a genética, que é a epigenética, que fala que essas percepções, né, e essas informações que a gente recebe do mundo externo moldam
inclusive a expressão de alguns genes da genética clássica, por exemplo, né? E a gente já tem vários trabalhos sobre comportamento animal, falando, por exemplo, que animais que foram excluídos pela sua mãe, né, que não receberam amamentação, por exemplo, eles tendem a desenvolver um comportamento mais agressivo, por exemplo, né? Então, dessa forma, a gente enquadra muito essas percepções do mundo externo com o nosso corpo, com coisas que aparecem no nosso corpo, certo? Nada está desligado. Joana fala disso de uma maneira muito simples, na verdade. Ela estabelece alguns pontos em que ela fala bastante dessa conexão, né? Das nossas percepções, da nossa forma, do nosso caminhar, da nossa forma de pensar, do quanto a gente recebeu essas emoções, né? Olha como um simples abraço pode determinar a liberação de componentes que nos trazem prazer. Um simples abraço, uma coisa boba que a gente acha que não tem relação em nada com o que acontece dentro do nosso corpo, mas que está completamente interligado. Hoje, inclusive, a gente se preocupa bastante com essas questões emocionais, a gente fala muito das emoções, das percepções, influenciando, inclusive, na liberação de hormônios, influenciando na nossa resposta imunológica, na nossa proteção imunológica, né? E aí, Joana fala, né, voltando a essa autotranscendência, né, esse distanciamento da ansiedade, da aflição, né, da insegurança, e a sedimentação da serenidade. E ela fala que não se trata de uma serenidade semelhante a águas paradas, pantanosas, que ocultam a decomposição orgânica, o lodo perigoso, mas a harmonia interna que se movimenta no tumulto sem sofrer qualquer transtorno. Ou seja, a autotranscendência e a serenidade não tem relação com apatia, não tem relação com falta de posicionamento, né? Muito pelo contrário, ela diz mais na frente, inclusive, que não induz uma atitude sempre passiva, indiferente às ocorrências do mundo, aos desafios terrestres e aos conflitos humanos. Faz-se dinâmica, atuante, contribuindo em favor das transformações sociais, culturais, econômicas e morais. Pensa-se equivocadamente que o iluminado distancia-se do mundo de tal forma que nada mais lhe interessa. Em realidade, a conscientização é vertical, no rumo divino, não somente horizontal, em direção ao convencional imediato. De novo, trazendo a importância do coletivo, a importância da gente se importar com questões que não nos atinjam diretamente, mas que atingem a outras pessoas, e nos atinge porque atinge a outras pessoas, né? Isso se chama empatia, né? Entender que a gente faz parte de um coletivo, que aquela causa ela pode não ser minha, mas ela é de outra pessoa, e não necessariamente uma pessoa que eu conheço e que eu ame. Às vezes é de uma pessoa que eu não conheço, né? Exemplos disso, racismo, né? Às vezes essa causa não é minha, mas ela é de outra pessoa. É uma causa justa, sim. Causas envolvendo machismos, por exemplo, que muitas vezes ferem o feminino. LGBTQ-fobia. Pode não ser uma causa minha, mas fere e mata outras pessoas. E se eu estou comprometida com o meu processo evolutivo, eu estou comprometida com um mundo melhor para mim, para as próximas gerações, e com um mundo melhor para as pessoas que estão aqui. Então, fazer a nossa parte com a gente mesmo é também fazer a nossa parte para os outros também, para um mundo melhor, para um mundo melhor, inclusive para as nossas
próximas gerações. E ela segue falando que a iluminação interior não se restringe apenas aos aspectos da fé religiosa, né? Que a gente comentou sobre isso antes, mas também a ideais de humanidade, de benemerência, da arte, da ciência, de pensamento. Inevitavelmente, todos temos de olharmos interiormente, de despertarmos para a realidade interna e procurarmos nas fontes do sentimento os melhores e mais eficientes recursos a fim de libertarmos-nos das injunções penosas do ego, necessárias por um período, escravizadoras mais tarde. E aí eu trouxe aqui duas cartas, uma do Tarô Zen de Osho, que é a carta da viagem. Essa carta fala de um caminhar. Ela fala, na verdade, de um caminhar, na mensagem dela ela fala de um caminhar fluido. Mas se a gente olhar o caminhozinho aqui é longo, né? Mas a iluminação, ela é inevitável e ela tá aqui no finalzinho desse caminhar. Além disso, eu trouxe essa carta aqui da árvore do baralho cigano, que ela traz muito a questão das raízes profundas, bases de entendimento, de autoconhecimento, que tem muita relação com isso que a gente... E a carta da árvore, ela não fala de rigidez, né? Ela fala de profundidade. Que possamos nos aprofundar dentro das nossas questões, entendendo que nos tornando melhores, vamos contribuir para o coletivo. Vamos fechar ciclos, como a carta do mundo traz pra gente. A última carta do tarô. Carta do mundo é uma carta lindíssima que fala de integração, de felicidade e também pode falar de ciclos que se fecham, que se abrem. Vamos abrindo e fechando as nossas caixinhas de Pandora, trazendo o sol para as nossas vidas, a iluminação que a gente necessita para o nosso desenvolvimento, para as nossas conexões e para um mundo melhor. E eu finalizo de novo agradecendo a oportunidade e trazendo um trecho de Mateus que Joana encerra o seu texto, falando: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então, que nos tornemos crianças, como a carta da criança no seu ponto positivo. Eu não separei aqui a carta da criança, mas vou ver se eu acho ela aqui. No seu ponto positivo, não num ponto da imaturidade que a carta da criança às vezes traz pra gente, mas num ponto do entusiasmo que a criança traz pra gente, com a sabedoria que o eremita traz e recorre a si mesmo, né? Tem uma carta também no Tarô Zen de Osho, que é uma carta que ela não tem numeração, e ela fala dessa coisa de você, o mestre. Buscar o mestre que está dentro de si. Essa carta ela não tem correspondente no tarô, né? Todos nós estamos em busca desse mestre que há dentro da gente. Reparem aqui como vários chakras estão conectados, né? Que aproveitemos a sabedoria dos nossos guias, protetores, nosso anjo de guarda, nossos amigos, familiares já desencarnados, para que a gente possa caminhar dentro da gente e ser alguém melhor para a gente, para os outros, para o nosso próprio corpo, para as reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo. Quanto mais positivamente a nossa mente vibrar, né? E isso eu tô falando para mim. Mais a gente vai estabelecendo conexões internas e externas positivas. Muito obrigada. Fico por aqui. Um cheiro. Feliz ano novo.
Bom, mais uma vez, obrigada, Gabi, pelas belas reflexões que nos trouxe. E vamos agora ao nosso momento de conexão. Aqueles que por algum acaso ainda não estiverem, dirijam-se aos seus cantinhos da conexão, levando o copo de água, a garrafinha de água para purificar. Aqueles que estão em tratamento da medicina espiritual, preferencialmente dirijam-se aos seus quartos. Mas o mais importante, irmãos queridos, é a conexão. É a receptividade às bênçãos divinas que serão derramadas abundantemente sobre nós. Os nossos amigos queridos, a quem mentalmente agradecemos, gratidão, 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 já estão nos nossos lares, já fizeram a limpeza do nosso ambiente, dos nossos campos, dos campos dos nossos familiares, nos preparando para as bênçãos que têm a ser derramadas sobre nós. Que esses nossos amigos queridos recebam a nossa gratidão. Podemos conversar com eles, o que nos aflige, o que nos afeta. Podemos pedir a eles ajuda, auxílio. E Deus, nosso Pai, que tudo vê, tudo provê, atenderá na medida exata do que o que necessitamos. Porque tenhamos a certeza, irmãos e irmãs, tudo o que nos acontece, se não é bênção, é aprendizado. Que tenhamos esse entendimento e com fé, vamos pedir a Deus forças para todos os enfrentamentos que precisarmos passar, na certeza do amparo divino que sempre está conosco. Nunca estamos sós, nunca estamos sós. E esses nossos amigos queridos são a maior prova disso, sempre conosco, em todos os momentos da nossa vida. Enquanto esses nossos amigos queridos cuidam de nós, cuidam dos nossos pedidos para que sejam atendidos, se assim for a vontade de Deus. Vamos mentalizar que estamos num imenso chuveiro de luz, luz intensa, forte, potente. Vamos mentalizar uma luz multicolorida, um espectro multicolorido, luz verde da cura, rosa da harmonia, vermelho intenso da nossa ligação necessária com a Mãe Terra, azul, poder criador e, acima de tudo, a luz branca, onde todos os raios celestiais se misturam e essa luz nos inunda acima do nosso chakra coronário, nos abençoando, nos trazendo paz, fazendo uma verdadeira limpeza de tudo aquilo que em 2021 desejamos deixar para trás, que nos aconteceu em 2021 e que desejamos deixar para trás. Vamos deixar para trás as mágoas, vamos imaginar a luz verde do amor que tudo cura, varrendo mágoas, ressentimentos. Vamos imaginar a luz rosa inundando o nosso coração de amor intenso, varrendo sentimentos negativos de medo, raivas, ódios, tudo isso indo pelo ralo abaixo. Um verdadeiro banho intenso de luz se faz sobre nós, muita luz. E assim, irmãos e irmãs, vamos nos desfazendo de tudo o que desejamos deixar para trás que aconteceu conosco de negativo neste ano de 2021. E vamos agora perceber uma intensa luz branca com nuances douradas fortes, nos reenergizando, recuperando as nossas dores, os nossos males, nos livrando das nossas dores, dos nossos males, recuperando a nossa fé, a nossa autoestima, o nosso amor incondicional a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Essa luz intensa, branca, com nuances douradas, fortes, potentes, nos envolve por completo, banha os nossos chakras, penetrando pelo coronário, passando pelo frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, plexo solar, sacral,
básico e desce pelas nossas pernas, pelos nossos pés e vai até o seio da Mãe Terra, Mãe Gaia, que nos alimenta com sua seiva, que recebe, transforma e transmuta tudo que em nós precisa ser transmutado. E saímos assim, desse imenso chuveiro de luz, revigorados, fortalecidos e fortalecidas, nos sentidos amparados e amparados, nos sentindo amparados e amparadas, prontos e prontas para um ano vindouro de muita paz, muita luz sobre todos nós e sobre toda a humanidade sofredora. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare, agora e sempre. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos trazendo toda a força, fé, determinação, certeza do amparo divino que precisamos para continuarmos firmes e fortes na nossa escalada evolutiva. Fé, esperança e caridade. Que essas três virtudes teologais nos acompanhem ao longo de 2022 e para todo sempre. Que assim seja. Muita paz, muita paz, muita paz.